Tem uma outra informação importante. O senador Flávio Bolsonaro reagiu à abertura de inquérito por suposta calúnia contra o presidente Lula. Júlia Firmino chega ao vivo, vai trazer os detalhes da notícia, detalhes da informação. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Então, conta para a nossa audiência qual foi a postura adotada pelo pré-candidato. Reativa, viu, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, hoje o senador Flávio Bolsonaro disse ao presidente Lula que o presidente Lula pode, abre aspas, usar coleguinhas, fecha aspas, para tentar intimidar então Flávio Bolsonaro, mas que não vão conseguir. Tudo isso nesse contexto, né, Caniato, em que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abriu uma investigação contra Flávio Bolsonaro, justamente por conta de calúnia contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa investigação vem por conta de um post que foi feito por Flávio, e no post o senador usa então uma imagem associando Lula ao ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro. Eles estariam ali na prisão e a legenda afirmava, inclusive, que Lula seria delatado. Eu separei o trechinho aqui para ler para nossa audiência, para todo mundo ficar na mesma página. O que diz então, abre aspas, Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, fecha aspas. Hoje ainda, Flávio Bolsonaro chegou a divulgar uma nota chamando, inclusive, a decisão de Moraes de juridicamente frágil e dizendo que isso acaba com a liberdade de expressão. Essas foram as posturas, então, de Flávio Bolsonaro em relação a tudo isso. A gente segue de olho, né, Caniato? Porque isso pode render muito. Volto com você. Nossa, pode render, já está rendendo. Quem dá uma olhada nas redes sociais percebe as manifestações também das pessoas que acompanham o noticiário. A Júlia segue acompanhando essas movimentações. Júlia, bom trabalho para você. A gente volta a conversar daqui a pouco. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, porque chamou a atenção a partir dessa manifestação do Supremo Tribunal Federal e depois, claro, a resposta de Flávio Bolsonaro. E muitos fazem a seguinte leitura. Isso seria o aperitivo já do que veremos no processo eleitoral, Cristiano Beraldo? Pois é, tudo muito estranho, né, Caniato? A gente fica sem saber como é que essas coisas estão funcionando no Brasil, porque, ao que parece, existe um código penal específico para a família Bolsonaro e pessoas ligadas a eles. E isso não faz absolutamente nenhum sentido, porque eu vou reafirmar aqui, o presidente da República, o presidente Lula, sempre teve uma relação próxima de amizade com o Nicolás Maduro. Não apenas quando recebeu em Brasília, na condição de presidente agora, recentemente, o Nicolás Maduro com tapete vermelho, todas as honras e pompas, mas, historicamente, ele sempre teve uma ligação enorme, tanto com o Hugo Chávez, quanto com Nicolás Maduro, que são duas figuras que nós podemos afirmar categoricamente que destruíram a Venezuela. A Venezuela, apesar de ser um país riquíssimo, colocou a sua população para viver na pobreza. Mais de 8 milhões de venezuelanos foram embora do país, isso é 20% da população de um país. Isso é uma comprovação categórica de que essas duas administrações, tanto de Hugo Chávez quanto de Nicolás Maduro, destruíram a Venezuela. Nicolás Maduro era, sim, procurado por tráfico internacional de drogas. Os Estados Unidos colocou, inclusive, um valor a ser pago para, enfim, pessoas que ajudassem na captura do Maduro, até que eles foram lá e eles mesmos resolveram o problema. Então, não há absolutamente nenhum exagero, não há nada que ultrapassasse a linha do razoável, de uma colocação, não é nenhuma crítica, é uma colocação baseada em fatos concretos. Agora, isso virou motivo para uma investigação, como se a Polícia Federal, que foi quem pediu, e o Supremo Tribunal Federal não tivessem absolutamente nada mais relevante para fazer. Nós pagamos essa conta e somos obrigados a viver num país em que não sabemos, ao sair de casa de manhã,
se vamos voltar vivos ou com todos os nossos pertences, em que pais e mães dormem amargurados, vendo seus filhos, adolescentes, jovens, querendo sair para casa dos amigos e tal, e aí a gente fica em casa preocupadíssimo, porque vivemos num país completamente inseguro. Então, parece que lá realmente é outra realidade. Existe uma realidade paralela, assim como existe um código penal paralelo para a família Bolsonaro. É o que eu tiro de conclusão desse episódio. Pois é, eu estava olhando aqui a postagem, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes em relação à postagem que foi feita por Flávio Bolsonaro e qual foi a justificativa dele, né? Como destacou a nossa repórter, ele chegou a emitir uma nota, daqui a pouco a gente traz mais detalhes em relação a essa justificativa de Flávio Bolsonaro. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para analisar essa que talvez integre o rol das principais notícias do dia. E uma notícia que surpreendeu a muitos, inclusive advogados, né? Aqueles que acompanham as manifestações da nossa justiça, sobretudo da Suprema Corte. Você, Dávila, quais aspectos dessa decisão, ou dessa manifestação do Supremo você gostaria de destacar? O Supremo precisa acabar imediatamente com o inquérito da fake news. Precisa sepultar essa excrescência, esse poder arbitrário. Não existe na Constituição brasileira um poder delegado à Suprema Corte que lhe dá a possibilidade de abrir um inquérito por tempo indeterminado, genérico, e usar como barriga de aluguel para calar jornalistas, para censurar veículos, para proibir pessoas de manifestarem as suas opiniões, crenças, como é garantido pela Constituição brasileira na sua cláusula pétrea, no seu artigo 5º. É uma usurpação do poder, é uma vergonha. O presidente do Supremo Tribunal Federal tem de acabar imediatamente com esse inquérito, porque se esse inquérito malfadado continuar vigorando no Brasil, nós vamos viver sempre nesta corda bamba da insegurança jurídica, da insegurança de se fazer respeitar o direito constitucional numa época eleitoral onde todos os candidatos deveriam manifestar as suas opiniões, crenças, do jeito que eles bem entenderem. E se passar do ponto, é óbvio que pode recorrer à justiça. Mas não é este caso. Neste caso, a postagem trata dessa relação íntima de Lula com os ditadores que foram sempre seus amigos na América do Sul. Por isso, não tem nada de anormal nessa postagem, não tem nada de ofensivo. Está declarando as coisas como elas são. Mas se este inquérito, famigerado inquérito da fake news, continuar vigorando no Brasil, disputar a eleição será sempre uma operação de alto risco, principalmente se você for de direita e de oposição. Pois é, na postagem tem uma foto de Maduro capturado naquela operação dos Estados Unidos e ao lado um print de uma notícia que trata de uma reunião que seria feita às pressas pelo governo federal após a captura de Maduro. E aí a postagem de Flávio Bolsonaro em cima, Lula será delatado, ponto, espaço. É o fim do Foro de São Paulo, 2 pontos. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, 3 pontos. Bom, essa segunda parte são informações, me parecem, ligadas à atividade de Nicolás Maduro, né? Então, atribuir essas indicações a Lula não ficou claro para as pessoas, ou não fica claro para muita gente. Deixa eu passar para o Bruno Musa também trazer suas percepções e suas reflexões a respeito da postagem, da decisão do Supremo e que a gente pode esperar daqui para frente. Você, Musa. Realmente, leia, releia, não fica claro mesmo. E ele faz a menção direta ao Foro de São Paulo. Muita gente acha que o Foro de São Paulo é algo que nunca existiu ou que não existe. Entre no site, acompanhe. Tem toda uma história por trás disso tudo. O Lula já mencionou isso,
Zé Dirceu já mencionou o Foro de São Paulo. Voltemos um pouco na história, figuras importantes revolucionárias mencionaram todo o Foro de São Paulo. Portanto, não é uma ideia que nunca aconteceu ou uma teoria da conspiração. Não, ele é um movimento. Ele existiu, ele já foi mais forte, já teve sua força, mas ele continua existindo. De fato, as pessoas começam a entender o que foi, quão prejudicial ele é, como as suas ideias são retrógradas, antiquadas, autoritárias, precárias, hipócritas, mas está lá. Então, ele simplesmente fez uma atribuição àquilo que muitos que pertencem ao Foro de São Paulo fizeram ou fazem, essas ações criminosas, que é o que Maduro fez. Narcotráfico, facilitação de todo o caminho da droga para chegar nos Estados Unidos, acabar com a liberdade das pessoas na Venezuela, enfim, implantar toda uma ditadura ou manter a ditadura que havia sido implantada pelo governante anterior, Hugo Chávez, que ele era super próximo. E não dá para negar também fatos. Maduro, que fez tudo isso, que hoje está preso, ele foi recebido aqui no Brasil com tapete vermelho. Naquela frase em que o presidente Lula disse que a democracia é relativa, que a Venezuela tinha uma democracia, mas é que ela era relativa, sob o regime autoritário e ditatorial de Nicolás Maduro. Então, o que nós vemos é mais uma página dessa escalada autoritária no Brasil, onde a liberdade de expressão, assim como a democracia, na frase dita por Lula, ela é relativa. A liberdade de expressão no Brasil ela é permitida para aqueles que coadunam, que atuam, concordam com o que está acontecendo no Brasil. Se você não concorda, cuidado, ela sim é relativa por completo. Sem contar tudo isso que a gente já está falando. Por exemplo, um inquérito, supostamente até de ofício, feito por pedido por um juiz, que não é a atribuição legal dele, mas mais uma das atribuições que não correspondem aos cargos, serem simplesmente colocadas no Brasil e nada fala. Tudo pode. No regime atual, absolutamente tudo pode. Quem questiona? Até quando nós permitiremos tudo isso? Mas eu acho que aqui é a coisa, e já vou terminando e passando a minha palavra, se de fato esse é um movimento, e me parece que sim, contra o Flávio Bolsonaro no momento em que ele começa a aparecer, inclusive numericamente, na frente das pesquisas de Lula, onde o próprio PT começa a mencionar, será que Lula participará desse pleito eleitoral agora no final de 2026? Se de fato o Supremo Tribunal Federal avança em cima do Flávio Bolsonaro e supostamente o manteria inelegível, o que quer que seja que isso venha acontecer, me parece que as pessoas começam a estar muito mais por dentro do que acontece. E talvez isso, eventualmente, se vier a acontecer, poderia ser um tiro que saia pela culatra. Acho que o Moza toca num ponto que é muito sensível, né? E que muitas pessoas começam a refletir. Deixa eu passar para o Mota, porque o Mota sempre trata daquela história e faz uma analogia com um jogo de futebol, né? Um jogo de futebol em campo neutro, né? Com cada time com a sua torcida, com um juiz neutro, enfim. Mota, você não teme que esse inquérito seja um evento, seja um episódio que poderá apontar para um cenário de cerceamento do direito à liberdade de expressão de figuras importantes que participarão do processo eleitoral? E aí eu me lembro muito daquela história que você conta aquele exemplo, né? Aquela analogia que você faz com um jogo de futebol. É isso. Um jogo de futebol em que o time da oposição vai enfrentar o time do governo no campo do governo. Só que só a torcida do governo é que pode entrar no estádio. E todos os juízes do jogo são muito amigos do governo. Então, cada um tire a sua conclusão. Essa história, Caniato, me lembra uma lei que existia em um dos países da Cortina de Ferro. Eu não me lembro qual era, mas era uma lei que tornava crime você apresentar um fato histórico, uma coisa que realmente aconteceu, mas que fosse inconveniente a quem estava no poder. Quando a gente discute eleições, eu sempre digo aqui, eu já falei isso inúmeras vezes, quando a gente fala da desunião da direita,
do grande número de candidatos da direita. Eu sempre digo que isso não é problema nenhum. Eu repeti inúmeras vezes aqui que a grande ameaça à candidatura de Flávio é a insegurança jurídica. O mecanismo que funcionou nos últimos anos no Brasil, um mecanismo que prendeu manifestantes, caçou políticos, aplicou multas milionárias a partidos por terem recorrido à justiça, prendeu deputados, retirou uma rede social do ar, retirou os direitos políticos do maior líder político dos últimos tempos e o prendeu. O mecanismo que acabou com o sistema acusatório, esse mecanismo continua funcionando com as mesmas peças. E aí cabe perguntar: o que teria mudado para que esse mecanismo decidisse permitir a candidatura e a eventual vitória de um candidato de direita? Pois é, deixa eu só fechar essa discussão com o Cristiano Beraldo, porque Flávio Bolsonaro também faz uma reflexão a respeito do sorteio, a decisão tomada pelo Supremo desse inquérito ficar com uma figura em especial. Mas, para além do nome dessa figura, é preciso considerar um debate que acontece atualmente na Suprema Corte, que entende que é preciso puxar o freio de mão ou tirar o pé do acelerador. E aí, em um ano eleitoral, nós entendíamos que o Supremo faria algum tipo de sinalização, daria algum tipo de sinalização, inclusive com aquele livro de regras, né, um código de ética para ministros do Supremo Tribunal Federal. Você não teme que esse inquérito vá justamente na contramão daquilo que alguns pregam, Beraldo? Acho que é isso, Caniato. Como ainda não tem código de ética, então não é preciso ter ética. É o vale tudo que nós estamos vendo. As autoridades brasileiras estão medindo o tamanho da sua força e estão dando de ombros para todo o país. É isso que a gente está assistindo. Todos os dias temos uma demonstração disso. Aliás, é interessante a gente lembrar do inquérito da fake news, né? E conectar com a notícia anterior, porque o portal Choquei, por exemplo, ele foi um dos grandes responsáveis por divulgar uma história de uma menina que estaria tendo um caso com o Whindersson Nunes, enfim, o tal do humorista, e essa menina, que não tinha nada a ver com a história, acabou tirando a própria vida. E esse portal, que claramente divulgou uma fake news, depois foi contratado pelo próprio governo para fazer campanha para o governo. Então, essas coisas passam batido. E aí a gente está vendo que esse mesmo portal agora tem ligação com o crime organizado, mas isso não importa. A fake news agora só se resume a questões da política, porque eles estão muito preocupados com a democracia. Eles precisam salvar a democracia brasileira, que está sob ameaça muito grave. Agora, essas mesmas pessoas que usam democracia como desculpa para tudo que eles querem fazer, quando estiveram diante da oportunidade de manter encarcerado todos aqueles que usaram dinheiro roubado da Petrobras e de outras instituições públicas para financiar campanhas políticas, e aí sim destruindo a democracia, porque você não pode disputar uma eleição dentro da regra do jogo enquanto seu inimigo está usando dinheiro a rodo que foi roubado da Petrobras, por exemplo. Mas aí essas pessoas que confessaram ter feito isso, não é que eu ouvi dizer, não é que eu acho que não, confessaram, mostraram extratos bancários, disseram como é que a coisa aconteceu, acharam malas de dinheiro, tudo comprovado. Aí essas pessoas saem da cadeia. Parece que houve ali um problema porque foi julgado no lugar que não devia. Então deixa todo mundo voltar para casa. Mas peraí, mas ele disse que roubou, foi condenado a 200 anos. Não, deixa isso para lá, isso não tem problema. O problema é a gente ficar atento ao que se fala, às críticas que são feitas aos políticos, às críticas que são feitas ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa viagem alucinada que o Brasil está vivendo hoje
é um retrato de um país que não tem absolutamente a menor perspectiva de sair dessa lama em que ele se encontra. O Brasil precisa de um freio de arrumação urgente. E nós deveríamos estar contando com o Senado Federal. Mas o Senado Federal falta ao Brasil. E não estou falando só do episódio de ontem, não, da rejeição do relatório final da CPI do crime organizado. Estou falando dos 71 senadores que votaram para eleger por quase unanimidade o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que se recusa a pôr em discussão os pedidos de impeachment de ministro do Supremo. Pois é, o Beraldo mencionou a rejeição do relatório, é curioso também, porque várias pessoas da nossa audiência questionam a rejeição e a deflagração da operação justamente no dia seguinte. Teria alguma relação ou simplesmente foi uma coincidência?